olha que interessante, durante a reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o governo brasileiro não aderiu à declaração conjunta de mais de 50 países que denunciaram os crimes de Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. O Brasil se manteve em silêncio diante das denúncias. O Itamaraty não pediu a palavra para comentar a crise no governo nicaragüense e, no texto final, sugeriu espaço para diálogo com Daniel Ortega. Mas a proposta brasileira foi vetada, graças ao bom Deus, pelos outros membros. Deise, a gente está vivendo, a gente está sendo governado por pessoas ditatoriais que se dizem democráticas. Nossa, com espírito ditatorial, vamos assim, porque isso não é coisa que se faça. Vidas estão sendo tiradas, nacionalidades solapadas, direitos traturados há muitos e muitos anos. E mesmo assim, a gente fecha os olhos? Pavinato, às vezes eu tento tomar cuidado para não usar algumas palavras muito fortes, mas eu acredito que sobre o Lula paira o estereótipo da manipulação. Então, as coisas são convenientes para ele na medida do processo histórico dele, nunca de um processo universal. Me surpreendeu nessa declaração que até o líder do Chile, né, declarou que o Ortega era um ditador e o Lula se recusa. Mas aí eu fico pensando assim, o que tu vai esperar de uma pessoa que falou que o Fidel Castro era um irmão dele, né? Então, acho que nada mais surpreende. Olha, Pavinato, simplesmente eu vejo isso como uma vergonha para todos nós brasileiros que o Brasil esteja colocando este tipo de atitude. Nós vimos agora há pouco, falamos agora há pouco que o próprio governo estava querendo negociar com o MST, uma organização criminosa. Agora vemos que a posição oficial do governo brasileiro é de dialogar com um governo totalitário. Tem um economista na Nicarágua que definiu o seguinte, que hoje a Nicarágua é, na verdade, uma mafiocracia totalitária. O porquê que ele designou dessa forma? Porque a máfia, ela utiliza, de atividades ilícitas para enriquecer. Lá, o Daniel Ortega, ele utiliza do Estado para impor e colocar atividades ilícitas para conseguir enriquecer. Ele entrou de uma forma, de todas as formas, em toda a sociedade, em todos os ramos, vigia absolutamente tudo. Entrou desde os partidos políticos, todas as esferas de poder, para dominar completamente o país. E fora diversos outros crimes, que a gente pode aqui colocar como agressões sexuais, a retirada de nacionalidade, deportações, enfim. Há uma série de crimes que estão evidenciados já, o próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU já apresentou as provas disso e o nosso governo quer dialogar com um governo totalitário. Muito bem, e aí? E agora? O amor venceu? Sem anistia, com anistia, o que o Brasil pode falar internacionalmente daqui por diante? Ficar acusando o genocida? Porque o genocida está aí, ó. Ditador da Nicarágua. Mas queria a paz na Ucrânia. Parece o Mazzaropi aí na... Mas sabe o que eu fico me perguntando aqui, né, Pavinato? A gente ficou escutando o Lula falar nos seus primeiros discursos, o Brasil voltou para o mundo, porque o Brasil tinha se isolado. E aí eu fico vendo as ações concretas, porque eu falo assim, as declarações de amor, num governo com muito amor, são lindas, mas eu quero ver as provas desse amor, né? E aí começo a olhar uma primeira viagem para a Argentina, num país quebrado dos nossos los hermanos, talvez querendo ajustar algum entendimento para quê? Para fazer o nosso BNDES e colocar recurso lá. Primeiro ponto. Segunda viagem importante, Estados Unidos, para ir falar o quê com o Biden? Porque o Bolsonaro apoiou Trump, agora ficou ruim a relação com o Biden. Vai para lá para dizer aos Estados Unidos, olha, deixa a Venezuela e Cuba quietinho, vamos abrir diálogo, dê uma chance de diálogo com eles. Aí volta com nada na carteira, recebe navio iraniano aqui no Brasil, descontenta mais uma vez o governo norte-americano. E agora vai para a China na sequência. E eu não vi também a militância feminista que apoiou, né, a eleição do Lula, e também a militância LGBTQIAP+, né, que apoiou a eleição do Lula, falou, o que vocês estão fazendo? Não só ancorando, teve um regabofe dentro do navio, né, que é um governo que acabou de ser o holofote das notícias porque uma mulher foi morta pela polícia moral
É um país onde o homossexual vai para a forca, meu amigo. Exatamente. E aí, esses são os cartões de visita dos primeiros meses e os primeiros passos do governo Lula no exterior. E aí eu me pergunto, será que esse abrir o país para o mundo é o quê? Para ser um advogado dos amiguinhos, dos amigos da esquerda que estão mal vistos no mundo? Porque esse tipo de atitude com Ortega, com Maduro, com o governo de Cuba, com a Argentina, não tem interesse nenhum para o Brasil nesse sentido. Não resolve em nada a nossa economia, só fecha portas. E contra 50 países numa resolução como essa na ONU, não nos favorece em nada, nos fecha caminhos de negociação. Um país que quebra teto de gastos, que tem que achar caminho para a economia, que busca trazer uma âncora fiscal, que não tem caminho para solucionar rápido, em vez de abrir relação, em vez de abrir a possibilidade de recursos com países de primeiro mundo, fica defendendo alguns tipos de ditaduras de terceiro mundo que não vão trazer um tostão para o Brasil, só vão bater a nossa carteira em cada viagem que for passada. E, doutor Diego, a questão é assim, o que mais me incomoda mesmo é essa torcida de rede social que fica ainda aplaudindo a questão desse governo como um governo humanitário, um governo democrático. Quando a gente sabe que não... O que é isso? É time de futebol, ou seja, é um fanatismo esportivo, é loucura, é estupidez. Pavinato, considerando tudo que o Bissoli falou aqui, por sorte ou azar, já resgataram aí o slogan do Brasil como um anão diplomático. Pois é. Isso que tanto era falado na época em que o Lula apoiava aí o fim de Israel, hoje nós temos novamente, felizmente ou infelizmente, essa pecha. Justamente por quê? Porque o nosso presidente se esforça para reestreitar relações com essas ditaduras. Infelizmente, zero novidades. Até voltando na pauta anterior, justamente falando dessa militância, o MST hoje virou uma marca. Você passeia aqui na Paulista, você vê jovens com bonés, com camisetas do MST. Então, o que esperar da nossa população que apoia tudo isso, né? Não toda a população, evidentemente, que as eleições foram muito acirradas, mas tem um pessoal muito barulhento que consegue colocar isso como se fosse a opinião de uma maioria. E voltando aqui à questão dessas ditaduras, só vamos torcer para que isso não fique só nesse apoio do discurso, né? Para que o nosso BNDES não acabe descarregando o nosso dinheiro também nesses países. Agora, um dado importante, Pavinato, quem está por trás, quem é o grande cérebro da nossa política externa, não é? Na verdade, quem está se escondendo não é o ministro das Relações Exteriores. O cérebro da nossa política externa é o Celso Amorim, que fica se escondendo. Ele é que define os rumos da nossa política externa. Isso não é novidade, porque ele ficou durante o governo Bolsonaro, os governos anteriores, defendendo o governo de Maduro, participando de eventos aqui no Brasil e no exterior para defender os absurdos de ditaduras ao longo de vários países do mundo. Portanto, isso não é uma novidade. O Celso Amorim deveria mostrar a cara e sim colocar para a população o porquê dessa escolha de política externa, que não é uma política externa que nenhum brasileiro pode concordar com algo tão ridículo, com algo tão vergonhoso para todos os brasileiros aqui no nosso país.